Olá, olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso 60º encontro de leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, que a gente está começando nesse ano de 2023, não pelo Poder e Dinheiro, mas por um conjunto de artigos, uma dupla de artigos lançado pelo João Bernardo na revista Marx e Marxismo, isso no ano de 2019, em que ele se propõe a fazer uma abordagem da economia de troca de presente como uma espécie de teoria do modo de produção pré-capitalista. Então, esse artigo se divide em duas partes. Na última reunião, a gente começou a discutir a parte 1, não avançamos até o final. Então, hoje a gente tirou como indicativo concluir a parte 1 e, conforme correr a nossa discussão, já iniciar pelo menos as primeiras páginas da parte 2 para concluir lá na semana que vem e, a partir de então, a gente voltar ao Poder e Dinheiro e começar efetivamente a leitura do volume 3 nesse ano de 2023. Bom, dito isso, eu passo a palavra aos meus queridos que estão aqui dividindo essa tarde comigo. E como já me lembraram aqui no chat privado, eu esqueci de colocar os 30 segundos que dão início à atividade, mas acho que funciona do mesmo jeito. Não, o que importa é que o lembrete foi feito também com muito carinho, com muita gentileza, né? Não, foi sempre muito amável vocês. Usando termos muito polidos, muito polidos. Claro, como nos compete, né? Intelectuais que somos. Matheus já que falou que tinha várias questões a propor aí acerca do texto. Então, por favor, Matheus, deixe esse bigode em paz e toca essa bagaça. Eu acho que da reunião passada, que a gente não conseguiu abordar e que foi tema constante, né, do início ao fim, foi a questão do valor, né? Acho que o Caio chegou a puxar alguma coisa sobre isso e o Dudu também, questão de precificação, como é que se... Que era a dúvida constante que a gente sempre tem e vem debatendo já há muito tempo, como se precificam as coisas e como é que é o valor social, né? Já que ele é algo central, né? Algo, vamos dizer, fulcral assim, na reprodução do capitalismo, né? A questão do valor, do tempo de trabalho que é despendido para a produção de mercadoria, como é que esse valor se daria no pré-capitalismo. João Bernardo aponta, estou tentando achar a partir de onde ele trata mais especificamente da questão do valor. Então, 75, Matheus, página 75. Ele fala o seguinte aqui na 75, né? Convém definir o processo como se estabelecia o valor dos bens. Convém definir o processo como estabelecia o valor dos bens. Contrariamente ao que sucede no capitalismo, o critério de valorização no sistema de troca de presente não decorria do tempo de trabalho abstrato do trabalho social incorporado no produto genérico, né? Que esse foi um dos pontos que a gente já tinha chegado a ler na reunião passada, e que a gente ficou desdobrando ele sucessivamente, né? E aí foi aquela coisa da questão do valor de uso, né? Então, o que determina o quanto um produto é valorado é o quanto ele é capaz de atender a necessidades específicas de um dado momento. A isso, se eu não me falha a memória, o Caio tinha destacado o ponto da questão da questão da oferta e da procura como um elemento chave. E aí aqui nem me parece que é exatamente pela ideia da oferta e da procura. Na prática, no final das contas, acaba sendo. Mas o caminho teórico seria diferente, pelo menos na leitura que eu fiz, de que o que determina, então, esse valor que os produtos têm é a capacidade de satisfazer uma necessidade fundamental. Então, se você está com fome, aquele produto tem muito mais valor, né? Aquele elemento tem muito mais valor do que se você está completamente saciado nas suas necessidades de reprodução material através da comida. Então, isso seria um dos elementos indicativos, que ele vai até trabalhar mais na parte 2, mas a gente vai chegar nisso depois, a ideia de que isso seria justamente um dos motivos pelo que se faz a dominação, né? O senhor está sempre com essas necessidades saciadas de alimentação, e, portanto, para ele, aquele grão,
aquele pão, aquele alimento é algo de pouco valor, e para doar para alguém que está, ao doar para alguém que está com fome, que não tem como se reproduzir materialmente, aquilo coloca era uma posição de dependência. E quando ele tem condição de pagar, quando aquele camponês que recebeu esse presente tem condição de pagar, que é na época das colheitas e tal, aquele produto já não tem o mesmo valor, porque não há tanta gente passando fome, coisas do tipo. Então, acho que vai por aí. E eu consigo enxergar a diferença entre o valor de determinado bem ser determinado por quantidade socialmente necessária de trabalho e a questão do uso. Então, sei lá, a gente pode pegar um exemplo da batata, que provavelmente é algo que tem um valor baixo em termos de quantidade de trabalho necessário para ser produzida, no entanto, ela tem um valor de uso muito alto, porque ela tem, não sei, uma alta densidade calórica, por exemplo, né? Então, por exemplo, ela adquiriria muito mais valor que um artigo que necessita de mais trabalho, porém tem menos utilidade, né? Então, até aí eu acompanho, acho que faz sentido. Mas algo que eu queria até depois perguntar para vocês é que isso me parece que não anula o fato de que existe aí também algum tipo de valor objetivo, né? Eu acho que é menos objetivo, eu acho que ele é mais flexível, não sei, mas certamente tem algum tipo de mensuração do valor desses bens e que não pode ser tão subjetivo assim por várias frases, vários momentos do texto que ele dá a entender isso. Eu vou procurando aqui, mas vocês vão falando, depois eu trago esses trechos. João Bernardo destaca aí, logo um pouco abaixo, né, do trecho que o Dudu leu, inclusive abaixo de uma citação que ele faz que talvez seja até interessante se quiserem voltar nela, que é uma citação em inglês do Chayanov, que ele coloca aí, e logo abaixo ele fala: a avaliação não incidia no processo de produção, mas no ato da procura, né, atribuindo-se igual valor aos bens que permitissem responder do mesmo modo às necessidades de idêntica urgência. Que acho que aqui talvez ele faça uma diferenciação mais explícita com o capital, né? Que é justamente no processo de produção, no tempo de produção. E aí o Marx vai, inclusive, destrinchar como é que se forma esse valor, não só pelo trabalho humano, mas também, por exemplo, a transferência de capital constante, de outras mercadorias que transferem valor para uma mercadoria final, etc. Mas isso tudo ocorre no âmbito da produção, né? E na questão da troca ele já vai alternar com outros fatores. E aqui o João Bernardo, pelo menos, afirma que o valor no pré-capitalismo ele não está relacionado com o processo de produção em si, mas justamente nesse processo da troca. E aí eu queria saber o que vocês acharam desse trecho especificamente. Acho que dá pano para manga aí. Eu acho que, enfim, a gente tem níveis diversos, né, de estranhamento ao abordar sociedades diversas como essa, né? Porque tem certas perspectivas que talvez sejam ainda mais impactantes porque não incidem talvez tão predominantemente no referencial teórico, né, que a gente possui, que nos oriente, mas talvez sejam perspectivas que incidam num senso comum, né, em práticas tão arraigadas na nossa existência que a gente naturaliza, né, mesmo com todo o esforço, né, de estar atento a essas naturalizações, né? Eu lembro que eu vivi uma experiência há muitos anos na UFSC, eu acho que eu já comentei com alguns de vocês, né, numa certa tarde que se pretendeu viver uma experiência não capitalista, né, e os alunos organizaram uma feira de escambo, né, e em que, portanto, uma feira de escambo em que a proposição é que as trocas fossem realizadas em função do interesse pelas coisas em si, né, do interesse subjetivo até, né, do interesse emotivo até que certas coisas pudessem mobilizar, e que a gente abdicasse, portanto, da perspectiva de, ao olhar para as coisas, precificá-las, né, em função não da teoria do capitalismo, mas da nossa experiência no capitalismo, né? E eu lembro que
né? Depois de umas 3 ou 4 horas, eu desisti de participar, de entabular relações comerciais com o meu isqueiro Zippo. Eu pretendia, naquela altura, já parar de fumar, acho que eu já tinha parado de fumar, então tinha um isqueiro Zippo, mas que eu não conseguia ceder o meu isqueiro Zippo, né, por um colar de miçangas ou coisa do tipo, né? Ainda naquela altura eu já não tivesse muito uso a dar o meu isqueiro Zippo, né? Tinha um valor afetivo, inclusive, para mim, e tinha embutido naquele isqueiro, inclusive, o fato de que eu sabia o preço e coisas do tipo, né? E saí muito triste daquela experiência, mas soube que ela foi frustrante para quase todo mundo, né? Porque foi muito difícil para as pessoas que ali participaram abdicar, né? Como eu disse, não da teoria, mas da experiência muito arraigada que todo mundo ali tinha, né, de intercâmbio. Então, acho que a gente tem que tentar fazer um esforço para entender a dinâmica, né? Porque, como ele ressalta aí nessa citação do Chayanov, né, a gente está tratando de uma sociedade aparentemente na qual predominam, né, estruturas que são unidades de produção e reprodução material humana, né? Grupos familiares, famílias camponesas, como refere aí o Chayanov, pela citação dele, né? Então, entidades, coletivos mais ou menos amplos, mais ou menos restritos, com uma orientação fundamentalmente dada à perspectiva de garantir a reprodução diacrônica no tempo dessas entidades familiares, com uma certa experiência cotidiana, portanto, e que talvez passe até de geração para geração, acerca das suas capacidades de produção, acerca do que se pode esperar dessa produção no ano normal, do temor que se tem com os anos de anormalidade em que essa produção vai sofrer algum tipo de impacto. É provável que os membros mais velhos da família tenham lembrança, experiência de períodos muito difíceis, muito duros, de fomes, né, de doenças diversas que foram experimentadas. É possível que tenham lembrança também de anos particularmente bons, né, em que uma abundância imprevista da produção teria até potencialmente favorecido a aquisição de algum bem, né, que não era um bem corrente, corriqueiro, a reprodução daquele coletivo, né? E, portanto, de um coletivo que, nesse esforço por se reproduzir, por garantir a sobrevivência do grupo, né, com alguma frequência se vê às voltas com a necessidade de obter fora algum recurso e uma necessidade que é relativamente experimentada como algo corrente, recorrente, né? Por exemplo, na medida em que se aproxima o período da colheita, mas em que ela ainda não se realizou e que os estoques já estão muito baixos, né? É relativamente comum precisar obter fora, né, algum ingrediente para garantir que a família sobreviva ali até a colheita, né? Então, primeiro, são sociedades em que, em princípio, parece muito estranho, né, essa cotidianeidade da geração de necessidades como a nossa tem, né? Em que o consumo envolva, inclusive, um movimento global que cria novas necessidades, cria novos valores de uso, cria as novas mercadorias e mobilizam, né, sistematicamente a comunidade nessa intenção, nesse anseio por adquirir, né? Talvez a gente esteja tratando de uma sociedade regida por dinâmicas em que o contrário da aquisição, né, seja aquilo que é mais desejado, né, o anseio pela autorreprodução, pela autonomia social decorrente, inclusive, dessa capacidade de autorreprodução, deva ser o fator predominante, o anseio predominante, né? E talvez seja muito comum, muito recorrente, talvez passada de geração em geração, inclusive, a experiência, né, de que essa auto-reprodução seja, no entanto, regularmente impactada pela demanda de certos produtos de primeira necessidade que se tem que buscar de qualquer forma, agora em circuitos locais, né, previamente estabelecidos, em que os contatos são recorrentes, e onde, portanto, predominando uma outra dinâmica, talvez seja possível imaginar a perspectiva de que nessa hora o que importa é o que está faltando, e o que está faltando muitas vezes é o que vai fazer diferença entre a vida e a morte,
é o que vai fazer a diferença entre a família seguir ali reunida naquela unidade, ou alguns membros ter que abandonar. Tá? Acho que a gente precisa, talvez, o elemento-chave aí para tentar começar a entender seja o esforço de mobilizar elementos para a gente conseguir imaginar uma dinâmica, a complexidade de uma dinâmica social e econômica regida por interesses e perspectivas completamente outras, né? Em relação às nossas, né, cotidianas. Né? Talvez seja um pouco por aí, né? No que se refere a esses gêneros de primeira necessidade. Né? Porque aí é isso, se troca no momento, né, em que esses gêneros se tornam indispensáveis, né, por algum motivo. E aí se trocam em condições de uma pressão pela necessidade muito grande, mas em circuitos também, acho que previamente estabelecidos. Né? Agora, eu insisto, as fontes sempre ressaltam muito, né, uma espécie de um clamor popular contra a elevação de preços, assambarcadores, que nesses momentos, né, elevam os preços, procuram tirar benefício aí da dificuldade experimentada, e mais uma vez, uma dificuldade experimentada com alguma frequência. Né? Eu acho que é o Duby, em algum livro dele, que em algum momento faz a referência de uma normalidade de, a cada 3, 4 anos, alguma quebra de produção. Né? Então, é algo experimentado com uma relativa frequência, com uma relativa recorrência, e talvez seja o pior pesadelo para essas sociedades, né? Enfim, algo que é destrutivo, mas é também recorrente, é de alguma forma meio cíclico, né? Talvez seja possível imaginar que vai acontecer, né? Que não tarda a acontecer, né? E que talvez seja necessário, inclusive, manter os canais de acesso alternativos sempre muito azeitados, né? Sempre ali possíveis, né? Factíveis em face da frequência. Né? Tem um velho ditado popular que diz que não se tem dor de barriga apenas uma vez. Né? Não sei se vocês já escutaram isso, né? Mas talvez isso remeta a algumas memórias profundas aí, né? Da frequência com que se necessita, né? E se demanda. Não sei, estou falando um monte de besteira aqui, porque na verdade não sabia o que dizer. Mário, já que você está falando muito de besteira, apareceu uma pergunta no nosso board de comentários, que acho que é para você, inclusive, acho que demanda uma reflexão mais detida. Deixa eu ver aqui. Uma galinha chamada Chu estava para dar à luz. Chuparia um ovo ou chuparia um pinto? Deixa eu avaliar aqui com calma. Enfim, a gente Eu vou mantém. até o final da reunião, eu acho que eu chego a uma resposta. Beleza, Mário. A gente mantém a seriedade que caracteriza esse grupo, né? Como sempre. A pergunta científica, eu acho que demanda uma complexidade. Tem um artigo em 2 partes, talvez, aí. Poder... Enfim. Mas assim, eu não acho que todas as experiências que você narrou sejam descoladas, né, Mário? Essa coisa uma experiência de troca num capitalista frustrada pelo ponto que está colado na nossa mente é fundamental, né? Porque é isso, assim, eu lembro agora de uma nota, uma das muitas longas notas do volume 1 do Poder e Dinheiro, em que ele fala que acho que são 2 castiçais de prata, muito elaborados, muito bem trabalhados, que são trocados num determinado momento pelo equivalente ao peso em prata. Então não havia o fato daquilo ali ser uma prata que está trabalhada, que está enfim, moldada de uma certa forma, ou seja, que sofreu um trabalho especializado, a ela não interfere em nada esse trabalho extra que foi colocado, esse trabalho morto que foi condensado no castiçal, no candelabro, sei lá. Porque o que importa é o peso da prata. Porque o que importa, então, no final das contas, mais uma vez, é o volume de uso daquilo. E o que se precisava era da prata. Enfim. Então, acho que é um pouco por aí. O Matheus tinha falado do Chayanov, e esse foi também um item que eu tinha registrado aqui.
né, ele fala muito dessa ideia de partir de certa forma do Chainov pensar a formação do valor. Enfim, é uma coisa que me interessa porque o Chainov está ali pensando as comunidades camponesas, enfim, então uma lógica estranha a essa lógica do mercado, essa lógica capitalista, enfim. Mas o ponto aqui como ele fala, né, que o valor uma manifestação da aceitação coletiva. Então, o que define o valor é um conjunto de pessoas atribuírem o valor X a um determinado produto. Enfim. Lembrando que valor não é preço. É esse trecho que eu ia destacar, Eduardo, antes de você falar, né? Justamente essa questão da aceitação coletiva, né? Das características social do valor, né? Que eu acho que está ali na página 76, né? 76. Esse trecho que fala: o valor é sempre uma manifestação de aceitação coletiva. Uma dada avaliação de um bem transformava-se em valor quando, no âmbito mais geral, era reconhecida como válida, mesmo que não fosse partilhada em todos os casos semelhantes. Isso achei legal a gente se atentar também, essa questão dos casos semelhantes, né? Que dependendo do contexto, a regra de valor, vamos dizer assim, ela poderia não valer, né? Ela poderia ser diferente, né? Sim, porque, de alguma forma, né, por mais que, sob certos aspectos, a gente possa ficar um pouco com muito entre aspas, uma certa impressão modernista, né, na medida em que predomina nos dois textos, né, referências à circulação, né, não é exatamente esse o caso, porque é uma circulação cuja especificidade, ao contrário, remete a uma particularidade predominantemente pré-capitalista, né? Mas é preciso pensar da incidência dessa atividade no quadro dessas sociedades, né? Porque, mais uma vez, né, o ato da troca, do consumo para a gente é quase que intrinsecamente vinculado ao comércio, né? À atividade comercial. Né? Portanto, a cotidianeidade do ato para a gente é extremo, quer dizer, para sociedades regidas por essa lógica, não é? Portanto, é difícil imaginar, por exemplo, vincular tradição ao exercício, à realização dessa atividade, né? Que é cotidiana e se realiza em muitos níveis, né? Você pode até haver uma interação, por exemplo, há pouco eu saí aqui para comprar aqui um pãozinho no padeiro que passa ainda aqui na vila onde eu moro, né? Já não é mais uma carroça, agora é uma motocicleta, um cesto de pão adaptado, e ele vende pão por aqui. Né? Então, alguém que eu conheço, mas ele não faz o pão, ele traz. Né? Então, ele vira e mexe, ele tem que falar para um vizinho: ó, desculpa, mas isso aqui aumentou, o padeiro não está mais fazendo aquele, eu tenho que trazer do outro e tal. Então, apesar de ser uma interação com alguém que se conhece, tem uma lógica que supera essa interação que reina nessa atividade, né? Eu acho que são todos fatores que a gente tem que considerar, porque eu falei na reunião passada, boa parte dessa discussão parte de uma referência negativa, né? A inexistência de certos elementos nos indicam a impossibilidade de operar a lei do valor, né, nessa sociedade. Então, a ausência do conceito de trabalho abstrato, né, por exemplo. Então, a gente trabalha a partir, a ausência de certos elementos, a inexistência de certos elementos indicam a impossibilidade. Eu acho que a gente tem que fazer o esforço para pensar, né, no enquadramento, então, dessas práticas, nas potenciais especificidades do enquadramento dessas práticas, para que a gente comece a poder ter ideia, né, assim, de ser talvez mais factível admitir, né, certas injunções que parecem muito estranhas, em princípio, para a gente. Bom, agora aqui, de maneira mais séria, o Thiago traz uma comparação com a ideia de valor incompleto que está lá no Otávio Colombo, né, no artigo que a gente, se eu não estou enganado, né, o Thiago se refere ao artigo
La Ley del Valor e nos Mercados Campesinos Pré-Capitalistas. Foi lançado em 2010. Então, eu confesso que eu não tenho muita memória dessa ideia de valor incompleto. Aí não sei se o Mário ou o Matheus têm essa referência mais de cabeça do que eu. Olha, até onde eu me lembro, passa por essa... pelo que se percebe e o que não se percebe, pelo que se apreende e o que não se apreende, né? Da formação do valor. Eu acabei de achar aqui um trechinho. Eu acabei de achar um trechinho aqui do Otávio, né, no meu fichamento, né? Que está na página 140 desse texto que eu acabei de falar. Eu vou ler para vocês. O pleno funcionamento da lei do valor não é só... O funcionamento pleno da lei do valor não só é compatível, mas pressupõe a existência de intercâmbios que não respeitam a equivalência, como forma em que a equivalência rege tendencialmente os intercâmbios. E, do mesmo modo, a existência de intercâmbios equivalentes é compatível com o funcionamento incompleto da lei do valor. Em tais ditos intercâmbios pode existir de forma acidental. Lê em espanhol. Tá, bom. Então tá. El funcionamiento pleno de la ley del valor no solo es compatible, sino que presupone la existencia de intercambios que no respetan la equivalencia, como forma en la que la equivalencia rige tendencialmente los intercambios, y del mismo modo, la existencia de intercambios equivalentes es compatible con un funcionamiento incompleto de la ley del valor. En tanto, dichos intercambios pueden existir de forma accidental, pero sin que exista un mecanismo que garantice la equivalencia tendencial, es decir, que garantice que la no equivalencia constituye una manifestación de su opuesto. Vou colocar aqui no nosso chat privado para facilitar. Enfim, mas é a referência que tem aí. São os limites dessa realização, né? Uhum. Aquilo que eu falei, um pouco o limite, o que falta para uma percepção, né? Mas o Otávio parece... Há muito tempo que eu não lia isso. Mas o Otávio parece querer salvar alguma validade da lei do valor para o pré-capitalismo. E o João Bernardo rejeita a possibilidade de uma aplicação da lei do valor para o pré-capitalismo. Então essa talvez seja a diferença fundamental. Mas aí é aquilo que eu tinha comentado mais cedo. Eu acho que por mais que ele diga que rejeita, o João Bernardo, no caso, tem certos trechos que dão a entender que tem que ter algum critério ali de definição mais objetivo, porque senão... Então, por exemplo, na verdade eu acho que para a gente tratar disso, de repente, valeria a pena já avançar lá no texto dele, falar de bens equiparáveis e bens não equiparáveis, né? Então, por exemplo, nas formas de transferência, eu estou citando ele agora, nas formas de transferência em que o valor dos bens era tido como similar, a equiparação ou era estabelecida mediante regateio, se a troca fosse simultânea, ou se a reciprocidade fosse diferida, o credor podia pedir um dado artigo ou serviço à pessoa, ou grupo que estivesse em dívida para com ele. Então, quer dizer, só o fato de que você consegue equiparar bens em termos de valor, que ele fala nas formas de transferência em que o valor dos bens era tido como similar, quer dizer, ele já mostra aí que existe algum tipo de compreensão objetiva do valor, né? Por mais que ela fosse mais maleável, considerando a necessidade daquele produto em determinado momento, porque senão como é que ele seria capaz de, por exemplo, fazer essa troca que ele diz entre determinados produtos e um serviço, se você não tem nenhum tipo de medição? Eu não sei, me parece que é mais uma questão, menos diferença de natureza do que de grau, sabe? Parece que é mais uma diferença
a capacidade de definir um valor mais preciso do que exatamente o fato de que não tem esse valor, né? Não sei. Então, Caio, eu acho que assim, questão da existência ou não do valor no pré-capitalismo, no sentido bem mais amplo do significado de valor, né? De valor social, acho que não é a ideia do João Bernardo negar que exista um valor, né? Que tenham formas de valorizar algo, valorizar coisas que possam equiparar ou até mesmo não equiparar, né? E aí você ter, tipo, e aí nesse processo você precificar e você ter alta no preço, como o Mário falou, uma baixa, dependendo da conjuntura e da circunstância. Eu acho que é porque também ficou muito o jargão marxista do valor para se tratar do pré-capitalismo, né? O valor, e aí a gente sempre está associando ao tempo socialmente necessário para produzir uma mercadoria e tudo mais, etc. Que é até o clássico exemplo lá da fixação do Marx com o casaco, né? Segundo o Mário, é porque ele penhorou um casaco, passou frio. Penhorou vários. E aí, e aí ele tem essa fixação com o casaco e as tais varas de linho, né? Ele fala que tem a ver um casaco com uma vara de linho, ou então se trocar tipo um casaco com qualquer outra mercadoria que ela não vai cumprir uma função de uso similar, né? E aí ele vai destrinchando, vai mostrando que o que tem embutido nessas mercadorias, apesar de serem completamente diferentes na sua utilidade, é que ali está concretizado o trabalho humano, né? Um trabalho socialmente necessário, tempo de trabalho, né? Para poder concretizar. E que isso, nesse processo da produção, esse tempo de trabalho é o que vai gerar o valor das mercadorias na sociedade, no capitalismo. Acho que o que o João Bernardo está tentando trazer, né, é a negação desse valor, né? A negação do valor da produção capitalista para a valoração dos objetos, das coisas no mundo pré-capitalista. E aí talvez seja. Aí você entra num ponto que eu acho muito bom, que é a dificuldade que a gente tem de entender esse processo de valoração, essa subjetividade, essa particularidade. O Mário estava falando, acho que foi o Diogo que leu o trecho da questão em contextos até semelhantes, mas você ter uma valoração social diferente de cada coisa. E aí me fez lembrar até uma obra do Oliveira Marques, que era a Introdução à História da Agricultura em Portugal. Aí, num dos últimos capítulos, ele vai falar lá sobre a famosa crise da Baixa Idade Média e a flutuação dos preços, os preços dos alimentos chegando a níveis estratosféricos. E aí, quando ele vai fazer um mapeamento de onde esses preços estavam estratosféricos, eram justamente nas cidades, onde você tinha que ter um afluxo de alimentos para essa cidade, você tinha uma demanda, uma necessidade muito grande, uma quebra de produção, e aí, tipo, tempestades, intempéries, né, problemas de natureza ou não, né, enfim, a produção, ela necessariamente ela é social, mas, enfim, você tem esses problemas de produção, mas nas cidades é onde esses preços de alimentos eles vão atingir níveis exorbitantes. E aí, quando você sai das cidades, você vem para as regiões mais agrárias, até mesmo nos arrabaldes, como eles chamam, né, um pouco mais afastado, mas ainda próximo, esses preços eles estão normais, né, têm uma variação muito pequena, eles não têm uma... E aí você tem uma distância ali muito pequena geograficamente, né, das cidades para essas regiões, mas os preços, enfim, extremamente elevados por uma valoração social que naquela região, naquele contexto, estava sendo diferente do que em outras regiões. Então, acho que tem uma questão de valor, né? De como se constitui um tipo de valor, de aceitação daquela mercadoria, enfim. Agora, acho que o problema é a gente entender como que isso se dava no pré-capitalismo, se valia para o pré-capitalismo como um todo ou não, se esse processo de valoração é muito mais particularizado, sei lá, no regime senhorial, como o João Bernardo fala, tem um outro processo, no mundo romano, aí isso realmente é uma dúvida que eu tenho, enfim, já há muitos anos. Eu não sei, gente. Eu tenho a impressão que as coisas têm talvez gradações e que a gente esteja atropelando algumas gradações ao tratar da questão. Tá? Uma delas é, por exemplo, a questão específica da lei do valor, tá? E da palavra genérica valor. Que em toda troca a valoração, não tem dúvida, você vê registros de sociedades caçadores-coletores em oportunidades mínimas de troca, você tem negociação. Você tem negociação dentro da dinâmica capitalista. Você tem, não há os intercâmbios correntes e cotidianos envolvem muito frequentemente
primeiro, alguma noção de valor moral, né? Alguma noção de economia moral, do que o preço é razoável, não é razoável, e, portanto, onde não é razoável, porque, por exemplo, as pessoas a negociação, que é cotidiana, ela não se dá em qualquer caso. Né? Há situações em que, aparentemente, para as partes envolvidas, o preço é justo. E com alguma frequência eu tenho a impressão que a negociação, né, a tentativa ali de discutir a precificação daquele valor envolve situações específicas em que o preço é mais frouxo, os elementos determinantes para a fixação do preço parecem mais frouxos, e ali é que a negociação predominantemente vai se dar. Porque, primeiro, a lei do valor não é no capitalismo algo evidente. Quando você refere à lei do valor, a referência aí não é de uma percepção social. Tá? A lei do valor, ela resulta de um esforço interpretativo gigantesco. E ela tem um sentido, a meu ver, político até no capitalismo, porque ela é o elemento fundamental para vincular o valor das mercadorias ao trabalho humano. É estabelecer que o que gera valor é o trabalho. Então, sob a perspectiva da lei, eu acho que essa lei é válida para qualquer sociedade. O que gera valor em qualquer sociedade é o trabalho, porra. O que gera valor na Idade Média não é outra coisa que não seja o trabalho. Então, primeiro, para mim, a lei em si é válida para qualquer sociedade. É o trabalho que gera valor, a meu juízo, em qualquer sociedade. A outra questão passa a ser o quanto esse mecanismo é um mecanismo decisivo, mobilizado no interior de uma determinada sociedade para reger as trocas. Portanto, não é nem a questão da percepção social. Não vou trocar isso por isso, porque aqui tem muito mais trabalho. Eu acho que, ainda que, sob o capitalismo, a noção de hora despendida de trabalho seja algo que vai, sob certos aspectos, se generalizando. Você contrata, às vezes, a mão de obra para prestação de certo serviço, pintura. Muitas vezes o que o cara avalia é dia de trabalho. Daqui não, isso aqui eu levo uma semana para pintar. Tem uma coisa aí que talvez a centralidade dessa referência na sociedade capitalista vá difundindo a percepção desse elemento como elemento-chave. Portanto, a questão nas outras sociedades, para mim, o problema não é a lei. Continua a ser o trabalho a gerar, mas o quanto inclusive, na operação da dinâmica central da atividade comercial, o quanto esse fator não incide, não tem capacidade de incidir. E aí a valoração das coisas se dá por outros mecanismos. Não sei, posso ter falado um monte de asneira, mas é a sensação que eu tenho. Uma coisa é a lei, que não é resultado, é aquele tipo da coisa, seria o tipo de coisa que não decorre da experiência. Basta você viver sob o capitalismo que você vai perceber que é o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de um bem um elemento decisivo do seu valor. Não, essa lei não resulta de uma percepção evidente ao senso comum. Ela é resultado de uma síntese muito complexa do funcionamento do capitalismo. E ela é central para demarcar que, no âmbito desse sistema, é o trabalho que produz valor. Agora, é o trabalho, a meu ver, que produz valor em qualquer sociedade, porque se o trabalho é, sob certos aspectos, a transformação de matéria-prima, a obtenção da matéria-prima já envolve trabalho, e a transformação da matéria-prima... O novelo de lã não vai virar casaco, em hipótese alguma, senão a partir da intervenção do trabalho. Então, para mim, essa lei é universal. É o trabalho que gera valor. Agora, e o resto? O que vem depois? Aí passa a ser a questão da valoração social, do quanto há elementos para que essa percepção se dê, o quanto não há.
enfim. Mário, enquanto você falava, eu lembrei de um trecho ali do João Bernardo que ele coloca que um bem saído das mãos de um magnata, em condições de especial afirmação do seu poder, valorizava-se muito acima de um bem materialmente idêntico, mas que tivesse sido obtido mediante relações de igualdade social. Sim. Porque aí, então, né, você tem, digamos assim, aí você tem os fatores subjetivos, inclusive, tá, que se agregam ao bem. Tá? A ideia de que o bem carrega parte da potência daquele que, né, que o manuseou de alguma forma, né? Eu lembro aqui de imediato lá do Bloch, nos reis taumaturgos, as moedas cunhadas pelos reis, né, se atribuía a elas a potência de curar também. Né? Os anéis, por exemplo. Né? Aí a ideia de partilhar o caráter daquele que concede, né, o presente, daquele que esteve em contato com a coisa. Né? O Caio escreveu umas coisas aqui. Gente, desculpa, eu vou escrevendo, senão eu me perco, mas eu entendi o que você falou, Mário. E agora as coisas. Acho que eu gostei. Para mim faz bastante sentido pensar dessa maneira. E aí o que eu escrevi foi mais ou menos o seguinte: se existe essa lei do valor, mas ela não rege essas relações comerciais e sociais, significa provavelmente que existe alguma espécie de mecanismo que vai suprimir a vigência dessa lei do valor em favor de alguma outra dinâmica, que não sei se está correto pensar assim, mas sei lá, superestruturalmente, por exemplo, vai substituir, vai suprimir, vai esconder Sim. essa lei do valor, e daí a questão passa a ser descobrir que mecanismo é esse. Então, na parte 2, por exemplo, eu ia falar que uma das formas de você estabelecer uma relação de exploração é justamente através de trocas de presentes muito desiguais. Então, uma figura que está numa posição social muito superior vai fornecer produtos que, para alguém numa posição inferior, são produtos de luxo. E isso vai deixar a pessoa numa dívida basicamente eterna, e em troca disso aquela pessoa vai entrar numa relação de dependência com quem forneceu esses artigos de luxo. E luxo pode ser aí também produtos de caráter de alimentos, né? Porque é isso, o luxo depende ali do que está sendo considerado luxo para a pessoa que está naquela situação que pode ser de fome, né? Enfim, ali se estabelece uma relação de dependência. Então, é isso, talvez a lei do valor exista, mas ela é suprimida em favor de algum tipo de mecanismo dinâmico que favorece as classes dominantes, por exemplo, que encontraram dessa maneira alguma forma de se reproduzir socialmente, manter o status quo, né? Então, não sei, talvez algo por aí. Até na segunda parte, né, Caio, tem um trecho ali que ele coloca que um bispo que tentou pagar uma dívida e não quis receber, né? Porque se quita a dívida, interrompe esse mecanismo de exploração, né? Então é interessante manter, inclusive, essa dívida. Não precisa pagar a dívida, né? Quitar a dívida. Pagar, sim, você está pagando com serviço, com outras formas, mas não quero que a dívida seja quitada, né? Eu lembro sempre, o Dudu vai lembrar até melhor do que eu, na vida dos Santos Padres de Mérida, que se imagine que seja o que? Fim do sexto, início do sétimo, né, Dudu? Isso. Tem uma passagem famosa que talvez tenha sido sob Leovigildo, né, o rei Leovigildo Ariano ainda, né, naquela tarefa autoimposta de estabelecer contato, de se afirmar em áreas ainda estranhas à ascendência do poder régio. Uma dessas regiões parece estar articulada em torno da cidade de Mérida, para qual, em relação à qual essa fonte foi produzida, uma geografia que refere à vida de alguns bispos que pontificaram em Mérida, com especial destaque para uma zona, né,
numa época ainda de dualismo religioso, que havia, portanto, a estrutura da igreja nicena e uma estrutura paralela da igreja ariana. Né? E nessa atuação do Leovigildo, ele se aproxima desse bispo Mazona de Mérida, né? Que é uma figura relativamente poderosa, tanto que se produz dele uma geografia e ele predomina na geografia desses padres de Mérida. E uma das iniciativas fundamentais dessa aproximação foi o envio de uma embaixada ao bispo carregada de presentes que o bispo rejeitou. Né? E ato contínuo na narrativa, tendo rejeitado os presentes, a aproximação do Leovigildo é a declaração de guerra. Ele invade a cidade, aprisiona o bispo e o leva para o desespero. Como a ofensa que ele fez ao Mazona por devolver os presentes. Né? Se você não troca dádiva, você troca malefícios. Isso. Fosse aí o inominado, né, mais afeito à leitura de livros, ele podia usar esse argumento agora aí, né? E para não declarar uma guerra aos árabes, né, ele mas aceitou... esse argumento foi usado, Mário. Não com a erudição necessária, mas esse argumento chegou a ser usado. Algo parecido foi dito. Enfim. Bom, a gente já está começando, né, sutilmente e mencionando coisas da parte 2, mas antes da gente fazer esse movimento, eu queria apenas destacar uma coisa que é importante, né? A gente ficou falando muito aqui da troca de bens equiparáveis, mas ele passa também uma boa parte do texto falando da troca de bens não equiparáveis, que vai ser a base para a argumentação da segunda parte, que a gente já mencionou aqui várias vezes, que é de sustentar hierarquias, tanto intra-classe dominante quanto de dominação de uma elite, ou de uma aristocracia, ou de um Estado, inclusive, sobre uma base produtora, camponesa, artesã, etc. Então, só esse é um ponto que eu queria voltar, antes da gente poder avançar para a parte 2 propriamente dita, que é quando ele fala lá do potlatch, né, que é um termo que deriva da antropologia. Eu não sei onde começa a tradição de usar isso. Eu lembro muito do Godelier, usando essa referência do potlatch. Acho que o Marcel Mose, acho que já utiliza. Já isso. Fazia? Eu acho que já. Eu tinha referência muito... Fala, Matheus. Não, acho que é isso mesmo. O Godelier fala que o Mose utiliza de uma tribo indígena dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Daí que vem o termo e ele meio que usa como conceito depois. E aí tem aqui na passagem do 83 para 84, tem um trecho que eu queria ler com vocês. Assim como a acumulação é o capitalismo em funcionamento, também o potlatch teria sido o sistema de troca de presentes em funcionamento. Ambos constituíam, embora de maneiras opostas, a tendência fundamental da economia. Nas sociedades em que a fome era uma ameaça permanente, quando não mesmo uma presença constante, como sucedeu com todas as sociedades pré-capitalistas, os magnates acumulavam para esbanjar e mostravam assim o seu poder. Longe de denotar qualquer irracionalidade, esse esbanjamento constituía a própria razão da economia no domínio dos bens de luxo e, portanto, estavam incluídas nessa razão as rivalidades inerentes ao potlatch. Consumir bens indispensáveis com uma abundância tal que ultrapassava todos os gastos necessários era, perante a tuba de famintos, equivalente a destruí-los. E, no confronto entre magnates, quem fosse suficientemente poderoso para esbanjar maior quantidade de bens necessários ou para esbanjar artigos de luxo, desafiava o restante a fazê-lo também, mostrando-se o senhor de uma fortuna tal que dispensava o gozo material daqueles presentes que fossem retribuídos na forma de novas destruições. Então, acho que é um ponto importante, né? Que o mecanismo fundamental que vai sustentar os mecanismos de exploração dessas sociedades pré-capitalistas é o potlatch, né? O fato de um grupo controlar tanta riqueza e fazer a destruição simbólica dessa riqueza em banquetes, palácios, castelos, esmolas abundantes para um monte de gente, doação de terras. Então, que me parece um ponto interessante aqui.
Mas, gente, aí eu fiquei com uma dúvida. Desculpa, Matheus, vai lá. Não, vai lá. O meu era um comentário lateral, pode ir. É que eu fiquei com uma dúvida, então, porque eu tenho impressão, e não é nem só desse texto, não, mas de vários outros, que parece que se faz uma divisão geral, que é basicamente o seguinte: no pré-capitalismo, o que vigorava era muito mais uma lógica de você manter algum tipo de prestígio social e político, mesmo que isso tivesse um custo econômico que não fizesse sentido. É como se fosse algo mais irracional. Então eu lembro de uma referência, se eu não me engano, que determinado senhor de terras era mais vantajoso para ele ter uma maior quantidade de vacas que produziam uma menor quantidade de leite, por exemplo, do que ter uma menor quantidade de vacas que são mais bem nutridas e conseguem produzir mais leite, porque quanto mais vacas ele tem, mais poder social ele teria. Então, parece que aí é uma lógica um pouco irracional economicamente, porque o que importa é isso, não é o que efetivamente aquilo te traz de lucro, mas é o prestígio social que aquilo te traz. E aqui no Potlatch seria mais ou menos a mesma coisa, né? Enquanto que no capitalismo parece que o que vale realmente é como se existisse uma equivalência mais direta entre poder econômico e status social e poder político, né? E enquanto que no pré-capitalismo não seria assim. Vocês também têm essa impressão? Será que está correto pensar assim? Eu não sei se fico muito confortável com essa ideia, porque talvez em última instância esse poder político e poder social no pré-capitalismo implique em última instância também num poder econômico, um poder, uma capacidade de manter uma grande quantidade de pessoas sob sua dependência que vai te permitir a extração do excedente delas. Quer dizer, será que em última instância é econômico também é racional nesse sentido? Ou, entendeu? Ou não? Olha, veja, eu acho que tem algumas pontes possíveis, né? Eu acho que a coisa não se configura só como oposição radical de perspectivas, né? O esbanjamento no capitalismo também é um traço relativo característico da burguesia, né? Não basta você dispor de bens, você tem que explicitá-los, né? Você tem que divulgá-los, né? E isso é feito em situações sociais diversas, em festas, né? Com consumo elevado de bens e de riquezas, em roupas. Né? Você tem revistas especializadas em mostrar casas de grandes burgueses, as coleções de quadros, de obras de arte. Né? O esbanjar também, né? O gasto elevado com aquisição de bens de luxo, né? Isso talvez seja até uma expressão vigorosa, crescente da vida burguesa no quadro que a gente vive hoje, inclusive de internet, né? Dessas mídias que permitem a difusão, né? Divulgação ainda mais ampliada desses elementos, dessas referências. Portanto, aquela imagem lá do burguês tio Patinhas, né? Que, enfim, que mantinha uma piscina enorme de moedas, mas andava maltrapilho, né? Eu acho que é uma imagem que está perdida, o que tende a se perder, né? Do horizonte da vida burguesa atual. Né? E eu acho que, por exemplo, no quadro da sociedade medieval, eu acho que o sentido desses elementos se manifestam mais naquelas chamadas, naquilo que o próprio João Bernardo configura como as relações intra-aristocráticas. Né? Talvez seja na relação com os vassalos que essa condição se explicite de forma mais vigorosa na perspectiva da aristocracia, né? Porque, literalmente, a manutenção daqueles grupos envolvia um dispêndio cotidiano considerável, né? Fosse na realização daqueles aparentemente intermináveis banquetes com consumo ampliadíssimo de alimentos, condimentados, né? Bebidas diversas, a frequência com que aparentemente se vivia naquela forma, né? E você vê em sociedades
com grau de concentração de riqueza, em princípio, diversas. Né? As imagens correntes que se tem lá do Beowulf, as imagens correntes da sociedade viking, são aqueles salões de beber, né? Onde passam grupos consideráveis de pessoas ali o dia inteiro. A hospitalidade envolvida a essa aristocracia era uma coisa aparentemente extremamente custosa, né? Porque a ideia é da frequência por longos dias, longas temporadas de pessoas que estão ali se alimentando, bebendo, né? Cotidianamente. E a distribuição de presentes, né? A frequência com que senhores superiores concediam a senhores inferiores, a vassalos, presentes cotidianos e sistemáticos dos quais se esperava que a fidelidade se mantivesse, né? Portanto, eu acho que essa dinâmica é mais explícita, né, se a gente pensa o âmbito dessas relações, porque aí, literalmente, é preciso acumular, porque no mesmo movimento em que se acumula, se distribui uma parte considerável do que é acumulado, né? E a manutenção do que é acumulado depende fundamentalmente da fidelidade desses segundos aí, né? Portanto, é indispensável esse processo, né? Ele fala, inclusive, no Poder e Dinheiro, de famílias, tá? Que em algumas gerações, famílias aristocráticas, que em algumas gerações decaíam socialmente porque o custo era muito grande da sua reprodução. Então, não era incomum que famílias, lutando por se manter, se degradassem, né? E se degradassem porque, inclusive, muitas vezes despendiam o núcleo da riqueza familiar no esforço por manter a posição, manter o apoio, né, de senhores inferiores. Né? É uma referência. Agora, eu lembrei também de um caso aqui que isso pode chegar em níveis sociais, porque no Poder em Dinheiro, não sei se vocês vão lembrar, mas ele faz uma referência em nota que me chamou muita atenção sobre esse tema, que é uma experiência pessoal que ele viveu. Ele conta que estava numa praia, ele já era um adulto, estava numa praia, eu acho que ali nas cercanias de Lisboa, eu não sei exatamente, mas ele fala que estava numa praia e ele presenciou uma situação de um menino, um jovem menino cigano, que estava com um saco de açúcar, comendo o açúcar do saco. E se aproximou, então, de uma menina que também, muito nova, que teria mais ou menos a idade dele, sei lá, 10, 12 anos, estava com a mãe, uma portuguesa, estava com a mãe, e ele ofereceu o açúcar à menina. Né? E a menina titubeou, mas, se eu bem me lembro, ele diz que o olhar reprovatório da mãe fez com que a menina rejeitasse, negasse. E aí ele diz que, ato contínuo, o que o menino cigano fez? O menino pegou o saco do qual estava comendo e virou e derrubou tudo na areia. Ele usa isso para falar da referência do Potar. Ele destruiu, quando ele teve, quer dizer, o saco de açúcar para o menino cigano naquela altura era um produto de luxo, né? E para a menina não, que ele diz, eu imagino que se ao invés de um saco de açúcar ele tivesse oferecido um pedaço de bolo para a menina aceitaria. Mas como no sistema da menina, aquele saco de açúcar não é uma coisa valiosa, ela rejeitou, mas para o menino foi quer dizer, como é que eu vou dizer? Foi uma ofensa, né? Porque ela rejeitou um produto de luxo que para ele era difícil de ter acesso. E o que o menino fez? Ele destruiu. Ele jogou fora, ele abdicou daquele produto de luxo para dizer, para afirmar que ele era superior a ponto de destruir, de jogar fora o bem cujo valor de prestígio foi rejeitado pela menina que não aceitou a oferta dele. Você lembra desse? Acho que está no volume 1 essa referência. Essa nota eu não lembro, não. Acho que ele estava na praia em Figueira da Foz, se eu não me engano. Eita, Mário, que específico. É porque esse troço, eu sonhei com esse troço. Isso não foi um e-mail, não, de certeza? Não, está numa nota. Eu vou achar essa nota. Esse troço marcou a minha... Ficou na minha cabeça um tempão, essa história desse menino cigano jogando fora
o açúcar na areia da praia porque a menina rejeitou o açúcar que ele ofereceu. Porque ele faz um elogio, inclusive, aos ciganos. Isso, né? Que ele diz: o menino, com a altivez característica dos ciganos, virou o saco e tornou o açúcar todo na areia. Achei bonito. Bom, Não, eu acho que, não sei se é irracionalidade, Caio. Talvez uma racionalidades alternativas. Quem aborda esse tema de forma muito interessante é o Godelier. Ele tem um livro dedicado a essa questão de racionalidade e irracionalidade na economia, e que ele trata desse tema em várias sociedades pré-capitalistas. O Horizonte da Antropologia, não é esse? Não, tem um livro cujo título é Racionalidade e Irracionalidade na Economia. Bom, chegamos aqui na nossa 1 hora de reunião, né? A gente fechou a parte 1, né? Ainda estou com muitas coisas pipocando na cabeça, né? Por exemplo, aquela fala do Mário sobre o trabalho. É uma fala que eu tendo muito a concordar, mas, por outro lado, ela também me soa como um axioma, né? Um apriorismo do qual você parte. E eu compartilho dele, assim, não estou dizendo que eu discordo de você, eu compartilho dele. Mas eu acho que isso não está demonstrado. Então, daí deriva todos esses 10 anos de discussão que a gente vem tendo. Essa ideia de que a lei do valor é igualmente válida, pelo menos nesse âmbito, é um pressuposto. Não sei se a gente conseguiu demonstrar isso já. Mas, assim, digo isso porque isso está na minha cabeça. Então, enquanto vocês estavam falando, eu ainda estou matutando com essa ideia, com essa fala do Mário. Mas a gente chegou aqui na nossa 1 hora de reunião e eu acho que a gente vai ter oportunidade para voltar a isso, pensar mais sobre isso depois, na discussão da parte 2 desse artigo. Beleza, pessoal? Não, peraí, eu tenho que responder rapidinho ao Tiago. É claro, porra, como é que eu pude esquecer? Tiago, parir significa literalmente expulsar do útero. Galinhas não parem. Galinhas botam ovo. Você é um bom professor, mas precisa ter mais cuidado com a precisão do sentido das palavras. Um abraço. Excelente. Obrigado, Mário. Você sempre iluminando a gente com tamanha sapiência. Resolvendo até os grandes problemas que... Tiago não aprende, rapaz. Impressionante que o Tiago não aprende. Não dá, não tem como. Você lidar com o suburbano, você tem que saber que você vai sair perdendo. O menino da Tijuca, rapaz, criado no playground, rapaz. Eu sou um cara do complexo do Alemão, rapaz. Porra, toma vergonha na cara, Tiago. Agora é complexo do Alemão. Eu cansei de ouvir o Mário Jorge falar que vivia no bairro praiano, com a brisa do mar chegando até... Mas, Ramos, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu estou ali num vale entre a montanha e a brisa marinha? Não tem o que fazer. Bom, pessoal, talvez a gente faça uma mudança no dia da nossa reunião aqui, a gente está discutindo isso, mas até segunda ordem, vocês esperem o lançamento do card no YouTube, que a gente vai divulgar isso com relativa antecedência. Não, dada a importância do tema, o Jornal Nacional deve noticiar, inclusive. Certamente. William Bonner. Já consigo ver ele falando isso. Boa noite. Enfim. Pessoal, até logo. Foi um prazer revê-los, como sempre. E a gente se encontra semana que vem, em algum dia. Tchau, pessoal. Valeu. Ele está falando com o público,